Fala, tropinha, eu sou Teus Black e hoje vamos continuar aqui mais um podcast de história. E o tema de hoje é a Marcha para o Oeste. Então vamos entender como esse país que conhecemos como Estados Unidos começa a sua expansão, quais foram as suas ideias, a introdução a isso e no que deu. Se você já se interessa pelo assunto, então dá o like, curte, compartilhe. Se não gostar no final, você pode deixar de dar o dislike. O importante é você estar aqui interagindo com a gente. Então vamos logo trocar essa figurinha. Após a independência dos Estados Unidos em 1776 e a posterior aprovação da Constituição em 1787, os Estados Unidos se consolidam como um novo país. Os colonos, esses indivíduos que agora habitavam o Novo Mundo, essa parcela do Novo Mundo, desejavam garantir terras, autonomias políticas e oportunidades econômicas. A população crescia e muitos buscavam terras férteis além dos montes Apalaches. Mas a pergunta fica: o que impulsionou a expansão pro oeste? A gente está falando de uma galera que já tinha a independência do seu país, tinha aquele sentimento de nação crescendo dentro deles, muito movido também pela Revolução Francesa. Então a expansão dessas terras começou a ser vista não só como uma necessidade, mas também justificada como um direito divino, uma missão sagrada. Essa justificativa então passaria a ser chamada de Destino Manifesto, que é o que eles também vão usar para explicar todas as tragédias que os estadunidenses fizeram em sua expansão, incluindo assassinar diversos indígenas, com essa ideia da civilização, da colonização, que é uma problemática que a gente tem que observar e poder criticar no nosso tempo. Mas aí a gente tem que pensar: não adianta só marchar para o oeste, conseguir terras, a gente precisa colocar gente. E uma das formas que eles fizeram são as homesteads, que é uma lei de incentivo à população das terras de oeste. Mas esse incentivo era para um público muito específico, porque o que eles queriam era o homem branco, europeu. Mas também tem um tipo de homem branco europeu. Não é todo homem branco europeu que vai pisar aqui nas nossas terras. Eu sei que você está lembrando das leis de incentivo que trouxeram aqui vários imigrantes brancos para o Brasil, né? Tipo os italianos, os alemães. É bem parecidinho, né? Ideias parecidas, contextos e momentos diferentes. Essa expansão envolveu violência contra os indígenas, tratados desrespeitados e remoções à força. A gente está falando aqui de muito genocídio indígena. Em 1620 haviam cerca de 18 milhões de indígenas e em 1900 cerca de 250 mil. O caso de Standing Bear, em 1879, mostra a luta dos povos indígenas por reconhecimentos legais. Até porque, apesar de eles estarem ali ocupando aquela terra, e a gente está falando de povos que muitas das vezes eram nômades, eles não eram integrados à população, não os viam como se fossem americanos. Era como se eles fossem um órgão invasor e que os Estados Unidos queriam delimitar uma área para eles. Eles não podiam zanzar de um lado para o outro na percepção deles. Um outro exemplo disso são as fronteiras entre o Canadá e os Estados Unidos, que é delimitado ali nas terras dos Blackfoot. Bom, em 1803 tivemos a compra de Louisiana, a guerra contra o México nas décadas de 1840 e o tratado ampliava o território. Uma das coisas importantíssimas para entender os Estados Unidos hoje, mas já era uma configuração desde aquela época, é essa ideia de liberdade. Lembra que eu te falei que quando os Estados Unidos estavam tentando ocupar, eles queriam um tipo específico de homem europeu branco? Essa ideia de liberdade também se aplicava apenas a eles.
Até porque a gente está falando de uma distinção do que é normal, do que é natural e do que é o outro, como diria Stuart Hall. Quando eles redigiram a Constituição, defendiam a liberdade, mas mantiveram a escravidão. Então, para quem que era essa liberdade mesmo? Para o homem branco. E principalmente nos Estados Unidos, para o homem branco agora americano, que excluía mulheres, indígenas, negros e estrangeiros de cidadania. Os territórios foram ocupados com base na exclusão e violência. Com o fim dessa expansão e com a consolidação dos Estados Unidos, o que a gente tem? O extermínio e a expulsão de povos indígenas, a criação do mito do Velho Oeste, dos heróis brancos idealizados. Sabe aquela coisinha de cowboy? Tiro. Na verdade, esses personagens são posteriores à expansão. Eles são mais do momento de ocupação e consolidação desses espaços. Mas também, no final desse processo, a gente tem a base do poder econômico militar dos Estados Unidos do século XX. Conclusão. A expansão estadunidense foi uma construção violentíssima. A Marcha para o Oeste foi um projeto político, racial e cultural. Político no quesito construção do sentimento de uma nação e essa expansão. Racial porque com a mesma ideia de liberdade eles sabiam quem eles queriam e o que eles queriam para essa nação. E cultural até porque quando a gente vê a construção desses heróis brancos, a gente consegue ver quem é que tem espaço ou não. E até mesmo quando o indígena é colocado ali, ele é colocado do lado e submisso. Ou seria aquele índio bom, útil. E a gente também pode ver essa ideia do outro como outro bom ou mal no nosso querido Stuart Hall. Apesar do discurso de liberdade, resultou em desigualdade e exclusão. A gente pode ver que no futuro, quando os negros conseguem a abolição da escravatura, a gente tem a divisão, a segregação racial para continuar mantendo um status quo que é legal, normal e bom para eles, e do lugar de subalternidade. E compreender esses processos ajuda a entender as raízes das desigualdades atuais nos Estados Unidos. Não só nos Estados Unidos, né? But, tudo bem. Mas se você gostou do vídeo e quer que eu traga mais conteúdos como este, curte, compartilha, dá um like, comenta. Os textos que eu utilizei para formular essa aula vão estar aqui embaixo na descrição. E no mais, até a próxima.